você pichar uma estátua com batom. Oh, isso é Dá 17 anos. Nossa. Não, ela pegou 11, né, por esse crime específico. Foi mais de 10. Foi 14. Mais de 10, 14 anos. A organização paramilitar no Código Penal dá no máximo 8. Faz no final coreografado. Tem pauta. Mas então, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou ontem a mega operação de terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio. Ele defendeu que as facções criminosas devem ser classificadas como terroristas. Tarcísio participou em forma remota da reunião do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, 2 dias depois da operação de contenção. E falou, abre aspas, essas organizações agem como organizações terroristas e está na hora de encarar esses desafios. Fecha aspas. João, por que o governo Lula se resiste a declarar essas organizações criminosas como terroristas? Ah, você tá, não, essa é uma pergunta retórica, hein? Mas eu preciso perguntar, a gente tem que saber. Tá. Porque ele se recusa, porque ele é alinhado, né? Ele tem uma ideologia ali alinhada e você vê que, infelizmente, a gente precisa reconhecer que a esquerda venceu a guerra cultural. Basta ver que tem operação no Rio de Janeiro e grande parte da mídia, artistas, enfim, já começam, olha, mas a polícia agiu certo, o questionamento já começa em cima da polícia, já parte da premissa que a polícia está errada. Então a esquerda venceu a guerra cultural, a direita precisa trabalhar nesse sentido. Com relação especificamente ao Tarcísio, é importante dizer que essa questão do terrorismo, classificar como terrorismo, é importante, deve ser feito. São grupos terroristas, agora essa não é a bala de prata que vai resolver tudo, né? A mania no Brasil é tudo criar uma nova lei, uma nova lei, uma nova lei. É claro que são grupos terroristas, devem ser encarados como tal, mas não é a coisa que vai resolver tudo. Agora vai ter CPI. Só falta uma CPI. Agora vai ter... Não, Alcolumbre vai fazer. Vai ter CPI, agora resolve. Aí põe o Cleitinho lá, aí pronto, aí a gente tá bem mesmo. Só que aí o Tarcísio, o que eu senti falta dele foi de ir pessoalmente ontem, acho que faltou a presença física dele lá com os governadores e faltou alguma fala ali deles no sentido de falar União Federal, Lula, Polícia Federal, não se metam, a competência aqui é estadual, é da polícia, que é competente. A gente está se unindo aqui, já que a União não vem, não quer vir, quer continuar aí falando de morte do povo periférico, a gente vai lá e atua. Agora, e também ele devia fornecer mais equipamentos, ainda que simbolicamente, manda uma equipe da Rota, alguns drones ali para mostrar que a polícia de São Paulo é bem moderna, enfim, para fazer uma pirotecnia mesmo, que é isso que precisa. E agora o Cláudio Castro precisa esclarecer a continuidade dessas operações, porque como o território está tomado pelo crime, foi lá e matou, matamos 100 do Comando Vermelho. Tá, mas acabou o Comando Vermelho ou vai ter que ser uma recorrência? Ou a gente está diante de uma UPP-2? Lembra a UPP? Unidade de Polícia Pacificadora. Eu imponho lá, mas depois de 2, 3 meses o crime volta. Então, não resolveu nada. Então, precisa retomar esses territórios e dar dignidade para essas pessoas. E essas moradias, cerca de 2 milhões de pessoas lá em favelas no Rio, não tem uma moradia digna. Não tem nem como resolver essa situação. Primeiro, precisaria tirar essas pessoas de lá. Então acho que o Tarcísio vai bem nessa fala, agora precisa dessa posição, ficar menos dando uma no cravo e uma na ferradura que o Tarcísio faz. Eu vou aqui na polícia, mas eu dou a TV Cultura para a esquerda. Eu vou fazer uma operação, mas eu nomeio indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu vou fazer aqui outra operação, mas eu indico um promotor woke, identitarista, radical. Então é sempre esse jogo, esse chove não molha do Tarcísio. Precisa se identificar de fato como direita e agir como tal. E o governo federal não se mete, a STF não se mete, não é a competência de vocês. As pesquisas já mostraram, a população é a favor das operações, a população das favelas é a favor das operações, só que não é a favor do governo federal. Então, não se mete, a STF não se mete, deixa as polícias atuarem. Só não é a favor quem está bem longe. Né? Quem gosta de pobreza é rico. Não é Como verdade? assim? Gosta de ver a pobreza, achar pitoresco. É tipo um fetiche, né? Joãozinho 30. Exato. Mas, segundo pesquisa encomendada pelo Correio da Manhã, a maioria dos fluminenses aprova a mega operação policial desta terça-feira no complexo do Alemão e Penha. 68,85% são favoráveis, 24,43% contra e, obviamente, desaprovando isso. O levantamento feito pela Arrows Pesquisa ouviu 2.210 pessoas na capital e no interior do estado. Isso não muda um pouco a percepção da esquerda de dizer, peraí, se eu vou contra a operação, eu estou perdendo eleitor. Bom, já perdeu 130 eleitores na operação. Mas eu ouvia Nossa Senhora. Muito pesado isso.
Não, pô, são pessoas que, mesmo estando presos, votariam no PT. Eu não estou fazendo nada, nem falando nada que não esteja nas pesquisas de opinião. O chefe da operação, que fez um vídeo que nós vamos veicular daqui a pouco, falando com os filhos de um dos policiais mortos, quando perguntado, e tem muita imprensa que pergunta idiotice, mas não tem nenhum trabalhador nos mortos? Aí ele falou, você poderia me dizer se teria algum trabalhador às 4 horas da manhã no meio do mato vestido de combate? Porque se estiver um trabalhador no meio do mato às 4 da manhã vestido de combate, então morreu um trabalhador. Eram garotos de programa realizando fetiches no meio do mato. Ah, agora entendimos. Era uma festa da cueca. Eram estudantes. Exato. Estudantes E aí, de Halloween. o 8 de janeiro não foi nenhum domingo no parque? Parecia, não era nenhuma festa da cueca ali com Go-Go Boys fazendo fetiche militar. Mas aí o paredão do BOPE estava bem ali na hora. Eu explicava para a imprensa argentina que pega a foto da Globo e mostra todo mundo um ao lado do outro. Aí falei, você não se perguntou por que todo mundo está de cueca? Porque não foram pegos dormindo. Falei, é que se eles ficavam com a vestimenta de combate, não dava para justificar que elas eram inocentes. Camuflado, né? Roupa camuflada. Pois é, e essa lógica, né, de polícia subindo morro contra o cidadão é que precisa acabar. É guerra civil justamente por isso, porque não tem essa. Ninguém chega e fala assim, mas tinha também aqui um trabalhador ali em Alepo. Ninguém se questiona sobre isso, né? Por quê? Porque ali é uma guerra, e é disso que se trata. É uma guerra. Então, a lógica é outra. E é isso que a gente precisa entender que está acontecendo no Rio. Senão, nunca a gente vai conseguir compreender como é que se combate esse troço. Enquanto você achar que o policial saiu da delegacia, simplesmente subiu o morro, né, como nos anos 30, subiu o morro lá, pegou o cabrito do Zezinho da venda, não é isso. Não é disso que se trata. Essa lógica precisa acabar e logo, e não só a gente precisa nomear como guerra civil, como grupo terrorista, para que a imprensa também compreenda a magnitude do que está acontecendo, como também para que o Congresso consiga entender a necessidade legislativa específica. Então, por exemplo, a gente até comentou ontem isso aqui, eu vou recuperar. Hoje o Comando Vermelho, por exemplo, manda um moleque de 7 anos pichar no muro, vaza. E o cara tem que sair da casa dele, senão ele morre. Como é que você vai tratar com um aparato legislativo que a gente tem uma questão como essa? Por exemplo, em países que estão em guerra, o policial faz uma ação dessa e ele volta sob anonimato. Ele não é exposto na mídia. Por quê? É porque é um combatente. Aqui não, ele é exposto na mídia, o policial vai ter que, daqui a pouco, prestar, depois o Moraes vai ficar inquirindo todo mundo, o policial vai passar por vai ficar acossado, acuado na parede pelo que fez. Por exemplo, hoje a gente tem a DPF eu ia falar DPF da cueca, enfim, não só a ligação que eu fiz, mas a DPF das favelas, ela hoje impede, por exemplo, que os policiais usem helicóptero. E com o helicóptero eles atirem nos bandidos. Então você tem, de um lado, drones soltando bombas nos policiais, e os policiais não podem usar helicóptero para atirar nos bandidos. Então, se a gente não entender essa outra lógica, e se a gente não mudar a nossa legislação e torná-la específica para isso, a gente vai ficar sempre na mão dessa história. Você lembra de GLO, precisa de não sei o quê. A última vez que o Rio de Janeiro usou helicóptero para atirar nos bandidos, eles usaram bateria antiaérea. Derrubaram o helicóptero. A polícia não tem. Não tem. O helicóptero que é antibalas, parece que é israeli, o Cláudio Castro comprou e parece que vem em dezembro. Até lá não tem helicóptero. Se passar um helicóptero, mesmo permitindo, Sim. é derrubado. Sim. Eles têm. Os 4 policiais, segundo o que eu vi, eles morreram porque um drone jogou uma bomba com aqueles negocinhos de pegar pelúcia. Ou seja, isso não tem, a polícia não tem. Agora, como Marcília falou de mudar a lei, é preciso também, porque você pichar uma estátua com batom. Isso é Dá gravíssimo. 17 anos. Nossa. Não, ela pegou 11, né, por esse crime específico. Foi mais de 10. Foi 14. Mais de 10, 14 anos. A organização paramilitar no Código Penal dá no máximo 8. Eles são paramilitares, bicho. É isso. Olha a desproporção.
Fazer parte de uma organização paramilitar dá 2 anos, 8 anos, no mar de 4 a 8. Território tomado. É isso. Território tomado, direito aniquilado. Se bem que o STF fez isso também no resto do país, agora nós estamos equiparados, né? A lei do cão lá e cá. E povo subjugado. Desculpa, ele cortei, mas não, imagina. Eu lembrei da bateria antiaérea. E foram 300 famílias. Morada Nova se chama. É capaz, cidade, 167 quilômetros de Fortaleza. É capaz de ele pegar esse helicóptero, que nem os aviões da FAB, e ficar usando para viajar os nossas autoridades públicas. Autoridades públicas. Melhor nome para elas. Deixe seu like, vamos rápido ao intervalo. Na volta, vamos te mostrar um vídeo em que o chefe da polícia dá os pêsames aos filhos de um dos policiais. Não tem como não quebrar o coração. Daqui a pouquinho. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno e instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. Olá, eu sou Augusto Nunes e estou aqui para registrar o seguinte: uma das características mais fascinantes na relação entre a Oeste e os assinantes é que sempre que a gente apresenta um desafio, vocês, assinantes, compram a briga e vencem. No ano passado, por exemplo, queríamos chegar a 100 mil para consolidar uma revista que vive enfrentando dificuldades impostas, vocês sabem por quem. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.